de cerca de 10 mil a 280 mil reais por noite. É quanto custa o famoso hotel de Dubai. Quando abriu em 1999, uma jornalista escreveu que aquilo só podia ser um hotel de 7 estrelas. Uma categoria que não existe, e mesmo assim a frase colou de vez no lugar. Cada quarto é um apartamento inteiro de 2 andares, as paredes cobertas de ouro, piso de mármore italiano. E nem é o hotel mais caro do mundo, mas é um símbolo e, para muita gente, é a realização de um sonho. Na primavera do ano passado, aparece por lá o Szymon, um youtuber polonês conhecido como Kaczon Julu. Ele aluga aquele apartamento por um único dia, por cerca de 26 mil reais, e já avisa que fez isso só para gravar um vídeo ali. Czy było warto? Nie. Czy było super? Tak. No fim de fevereiro de 2026, mísseis e drones iranianos cruzam o céu sobre Dubai. Os destroços de um desses drones caem justo naquele lugar e provocam um incêndio. O espaço aéreo acaba fechado, apartamentos vazios e, em abril, o hotel mais famoso de Dubai fecha as portas por mais de um ano. A maior reforma desde que abriu. Quantas vezes tentaram nos vender o mesmo sonho? A piscina que passa além da beira do telhado, maçanetas de ouro, palmeiras na janela e palavras grandiosas escritas na legenda. O trabalho duro, enfim, compensou. O que me interessa mesmo é o que essa imagem promete por baixo, que dá para sair da corrida dos ratos e que só um lugar como esse, cheio de luxo, seria a vida de verdade que todos deveriam desejar. E se alguém, lá do outro lado do mundo, estivesse construindo o exato oposto de Dubai? Butão, um pequeno país no Himalaia, espremido entre a Índia e a China. A capital se chama Thimphu, e a primeira coisa que salta aos olhos é que na cidade inteira não existe um único semáforo. Quem dirige o trânsito no cruzamento principal é um guarda, e bem ao lado dos carros, pelo meio da rua, uma vaca atravessa tranquila. Não é que não tenham dinheiro para semáforo, já instalaram um deles um dia. Só que ninguém gostou de ver uma máquina sem alma no lugar do humano, então tiraram os semáforos e o guarda voltou. Foi uma escolha consciente, uma entre muitas. O Butão tem a montanha mais alta do mundo ainda não escalada, mais de 7.500 metros. Ninguém nunca pisou no topo dela, é o sonho de todo alpinista. Nos anos 80, houve 4 expedições, mas todas voltaram antes do cume, e depois o Butão proibiu a escalada. Primeiro no pico mais alto, e a partir de 2003, no país inteiro, em qualquer montanha. Por que fizeram isso? A razão oficial é espiritual, as montanhas são sagradas para eles. Para eles, são a morada dos próprios deuses, e ninguém deveria subir ali. E no Nepal, como fica? Subir o Everest hoje em dia é pura indústria. Só a licença do governo já custa 15 mil dólares por pessoa. E a expedição inteira, com guias e oxigênio, começa lá nos 50 mil dólares. O pacote mais caro, com barraca aquecida e Wi-Fi na base, passa dos 200 mil dólares. E tem ainda o outro lado do Everest, filas na crista, toneladas de equipamento largado e lixo. O Butão podia ter o mesmo, mas escolheu o silêncio em vez do dinheiro. Na constituição deles está escrito que a maior parte do país, no mínimo 60%, tem que continuar verde para sempre, coberta de floresta. Na prática, hoje essa floresta é uns 70% do território. E o curioso é que eles mesmos se proibiram na Constituição de cortar as próprias árvores. No resto do mundo, o poder funciona assim. Quem chega até ele faz de tudo para se manter. O quarto rei do Butão fez diferente. Ele era um monarca absoluto, tinha nas mãos todo o poder do país e, por conta própria, mandou começar a escrever uma Constituição que limitava o seu próprio poder. O trabalho todo se arrastou por anos, com comissão e consultas, até que, em 2008, ela finalmente entrou em vigor. Trazia até uma cláusula: o parlamento pode tirar o rei do trono. O poder de verdade sobre o país ele passou para um primeiro-ministro eleito e para o parlamento. De uma monarquia, onde um só homem decide tudo, fez uma democracia, onde o rei é, acima de tudo, um símbolo. E aí, aos 51 anos, no auge da força e da popularidade, ele simplesmente desceu do trono por vontade própria. A coroa até passou para o filho de 26 anos, mas já era outro tipo de poder. E vem o mais estranho: ele fez isso contra o próprio povo. Os butaneses pediram que ele continuasse governando sozinho, porque confiavam nele e tinham medo que sem ele fosse pior. Mas ele bateu o pé, achou que seria mais justo e entregou o poder aos cidadãos. É assim com quase tudo aqui, porque o Butão faz sempre o contrário do resto do mundo.
Onde os outros correm atrás de números, atrás de crescimento, eles dão um passo atrás e perguntam: para quê? Então, afinal, o que é que esse país considera sucesso? Para entender a lógica deles, vamos voltar um instante a 1972. O Butão ganha ali um novo rei, aquele que, décadas depois, entregaria o poder sozinho. Só que agora estamos bem no comecinho da jornada dele. Ele é jovem, mal subiu ao trono e diz: existe o produto interno bruto, mas existe também a felicidade interna bruta. O mundo inteiro se mede então por um número, o PIB, o valor de tudo que um país produz e vende em um ano. Quanto mais se produz, se compra e se vende, maior vai ser o resultado. Só que esse número não diz nada sobre uma só coisa. E o jovem rei faz a pergunta em voz alta: para que todo esse crescimento, se lá embaixo a vida só piora? Qual o sentido de perseguir os números da produção, se no fim você tem um povo cansado, sozinho e esgotado? Ele diz que esse é um indicador ruim e que a gente precisa mudar aquilo que mede. Palavras assim não espantam ninguém, porque político no mundo inteiro solta discurso bonito sobre dignidade, bem comum e cuidado com o cidadão, ainda mais antes de uma eleição. O problema é que costuma parar por aí, nos discursos. Fala muito, esquece rápido e, no fim das contas, o eleitor não cobra ninguém. Agora, imagina por um instante um outro mundo bem diferente. Um mundo onde a promessa de um político funciona como um contrato. Precisa ser concreta e mensurável. E se por acaso ele não cumpre, perde o poder na mesma hora e responde por isso, como qualquer um de nós. Eu sei que é ficção política, mas seria lindo ver como mudaria o tipo de gente que corre atrás do poder. Como, em vez de dramas todos pagos com o nosso próprio dinheiro, se aposta de vez em educar a sociedade, para todo mundo entender os reais desafios do país e decidir pelo que é real, não pelo que a gente queria. Mas voltando aqui de novo para o Butão, eles simplesmente não deixaram esse lema todo da felicidade só no discurso. Quando o Butão foi escrever a sua primeira Constituição moderna, a felicidade foi parar direto dentro dela. O artigo 9º obriga formalmente o Estado a criar as condições para que os próprios cidadãos possam de fato buscar a felicidade interna bruta. Certo, mas como é que se mede felicidade, afinal? Imagina uma estradinha bem estreita lá nas montanhas do Himalaia. Um homem de pasta bate na porta, senta com os moradores e começa a fazer perguntas. A cada 5 anos, o Estado butanês recolhe dados de 8.000 domicílios escolhidos ao puro acaso. E não é uma conversa de 5 minutos. Ela dura por volta de umas 3 horas. E nos primeiros anos, chegava a tomar o dia inteiro. Imagina só. Um estranho aparece e te faz umas 300 perguntas para descobrir como é a sua vida e por quê. As perguntas são de um tipo que, num país como a Polônia, eu mal consigo imaginar como uma pesquisa oficial do Estado. Quão bem você conhece os seus vizinhos? Durante o dia, você se sente atarefado e sobrecarregado? Com que frequência você reza ou medita? Fora isso, eles olham também para as emoções. Perguntam se você sentiu ultimamente paz, compaixão. Você consegue perdoar? Sentiu inveja ou raiva nos últimos tempos? E não é conversa jogada fora, porque essas respostas entram num sistema. São 4 pilares, 9 áreas diferentes da vida e mais de 30 indicadores no total. É um algoritmo detalhadíssimo, que mede justamente uma coisa que o resto do mundo achou mais cômodo chamar de incalculável. As suas respostas ali geram uma nota e você acaba caindo em uma de 4 categorias. Profundamente feliz, bem em quase todas as áreas da vida, e amplamente feliz, bem na maioria delas. Estreitamente feliz, ou seja, você mal chegou a passar do limite, e depois o infeliz, bem em menos da metade das áreas. Na última pesquisa, esses infelizes eram menos de 10%. Mas antes de achar que o resto não tem preocupação nenhuma, o maior grupo não era o dos mais felizes, e sim o dos estreitamente felizes, por um tris acima do limite. Dá para rir de todo esse método, e não digo que ele seja perfeito. Mas pensa, a gente já sentiu alguma vez que a nossa vida importa de verdade para alguém do governo? Que a nossa voz consegue mudar alguma coisa de verdade? No Butão, pelas 3 horas gastas nessa pesquisa toda, as pessoas recebem do Estado uma diária, o mesmo que ganhariam num dia de trabalho. E esse mesmo país começa agora a construir do zero uma cidade inteira desenhada em torno de um só conceito: a felicidade dos seus moradores. Uma constelação de espaços públicos vai reunir os moradores da Mindfulness City para compartilhar uma vida de aprendizado e de felicidade. Juntos, damos início a uma nova era de prosperidade consciente.
Guelepu fica no sul do Butão. O nome completo é Guelepu Mindfulness City, a cidade da atenção plena. Até agora, quase não havia nada ali, e agora vai surgir uma cidade inteira. O Butão procurou para isso um dos escritórios de arquitetura mais badalados do mundo. O rosto disso é o dinamarquês Bjarke Ingels, famoso por prédios que juntam ousadia e imaginação de criança. O plano foi apresentado em dezembro de 2023 e uma das principais projetistas resumiu o sentido de Guelepu. A cidade foi desenhada com inspiração na cultura butanesa de respeito e compaixão pelas pessoas e pela natureza, de modo a fortalecer os sistemas ecológicos. Quem apresenta é o governador de Guelepu, antes primeiro-ministro do Butão. Ele mostra o aeroporto que nascerá sobre o rio. Diz que o rio segue correndo e que os peixes nem vão perceber o aeroporto sobre as casas deles. Essa fala traduz melhor a filosofia da cidade. A gente constrói sem destruir a natureza. Ingels imaginou Guelepu como uma cidade construída em torno de pontes, e pontes onde se mora. Imaginem que você entra numa ponte e de um lado tem um hospital, mais adiante, um centro espiritual. Você entra na ponte seguinte e vê estufas e barracas de feira. Você passa de bairro em bairro por uma ponte que é, ela mesma, um prédio cheio de vida. E agora, o cerne de toda a ideia. Cada uma dessas pontes é um dos 9 domínios da felicidade, exatamente os que o entrevistador media com os moradores. Um exemplo, uma ponte é a saúde, outra é o conhecimento e assim por diante. Os bairros foram dispostos segundo o princípio da mandala. Os prédios ficam simétricos em torno de um espaço comum, no meio, para que as pessoas se encontrem naturalmente, em vez de passar reto. A cidade inteira ainda desce pelo vale, ao longo de 35 rios e riachos. Tudo isso soa como marketing, mas essa visão me convence. Eles cuidaram, por exemplo, de fazer as ruas com um piso que deixa a chuva passar para que ela penetre no solo em vez de correr para o esgoto. E ao longo dos rios foram planejados campos de arroz que, nas monções, protegem a cidade das enchentes. A paisagem aqui não é para ser só enfeite, mas parte da própria construção. E aqui dá para ver a diferença de abordagem. Dubai ergueu o Burj Khalifa, quase 830 metros de vidro e aço, o prédio mais alto do mundo. Já em Guelepu, Richard Branson, que conversou sobre esse projeto, guardou uma regra, que aqui não se pode construir mais alto que uma árvore. O limite oficial é menos poético, 6 andares, mas dá para ver a direção. Eu falei do rei que abriu mão do trono em favor do filho de 26 anos. E agora é ele mesmo o rei do Butão, e o encontramos num lugar onde ninguém esperaria. No canteiro de Guelepu, sob a chuva das monções, milhares de pessoas estão com paz, cavando a terra. 16 mil voluntários numa das fases da obra, e no meio deles, com lama até os tornozelos e a pá nas mãos, está o próprio rei, junto com a família. Ele não corta fita, não posa de terno para a câmera, cava junto com o povo, encharcado como todos em volta. E ainda assim, é um país de onde os jovens instruídos, ao mesmo tempo, saem calados atrás de trabalho melhor pago. Aqui, a gente precisa parar, porque tudo o que eu disse é lindo e esse pensamento me convence, incluindo a cena do rei e da família trabalhando com os moradores. Eu até relevo a fala do governador de que os peixes nem verão a obra, porque entendo o sentido. A gente minimiza a destruição da natureza o máximo possível, mas há nessa imagem bonita uma coisa que, para ser justo, a gente precisa dizer, porque todo mundo ignora essa pergunta. Em que terra, afinal, tudo isso está sendo construído? Virada dos anos 80 para os 90, no mesmo vale onde hoje foi desenhada a cidade da atenção plena, vivem as gerações butaneses que falam o nepalês. O Estado muda a lei de cidadania. Para ser cidadão, você precisa provar que a família morava ali antes de 1958 e muita gente simplesmente não tem esse papel e de um dia para o outro deixam de ser butaneses. Soma-se a política de um só povo, uma só nação. Traje nacional obrigatório para todos. Fim do ensino do nepalês nas escolas. Quem protesta ganha o rótulo de inimigo do Estado. O mesmo país que hoje mede a felicidade dos cidadãos começa a excluir um grupo. Depois começam as saídas forçadas. No início dos anos 90, mais de 100 mil pessoas somem do Butão, ou seja, 1/6 da nação inteira. O que acontece com elas? Vão parar em campos de refugiados logo depois da fronteira, no Nepal.
E ali ficaram presas. Muitas passaram nesses campos até 20 anos. Só bem depois, o mundo começou a distribuí-las entre outros países. Foram parar em 8 estados diferentes. O pesquisador da região onde hoje nasce a cidade diz sem rodeios que no Nepal vivem pessoas que ainda são as donas legítimas daquela terra. Esse projeto nasce num chão tirado de alguém, e a oposição dessas pessoas não importa para ninguém. Uma dessas pessoas é o Suraj Budatok. Quando expulsaram a família dele do Butão, ele tinha 9 anos. A infância e a juventude, 19 anos, passou num campo no Nepal. Os refugiados não podiam trabalhar fora do campo. Dependiam por completo do que a ajuda humanitária trazia. Um professor contava que as crianças perguntavam para ele para que deviam estudar se não havia chance nenhuma para elas. Por isso, alguns largavam a escola e ficavam ali parados. É difícil até imaginar uma situação assim, em que você nasce num lugar de onde expulsaram a família, cresce num campo e formalmente não tem cidadania nenhuma. E assim por 19 anos. Só em 2009, o Suraj chega aos Estados Unidos e começa a vida completamente do zero. Fundou lá uma organização que ajuda outros refugiados butaneses a se reerguerem. E em novembro de 2024 se torna um político americano. Ajuda a fazer leis, e há nisso uma certa ironia, porque Guelepu, atrás de dinheiro para sua cidade, vai justamente para o Ocidente, inclusive para os Estados Unidos. O Suraj comentou: o progresso de verdade não pode brotar do sofrimento não reparado de cidadãos expulsos. E essa não é uma história que terminou 30 anos atrás. Desde março de 2025, os Estados Unidos começaram a deportar refugiados butaneses, os mesmos que antes acolheram em casa. Mandaram eles de volta para o Butão, e ali disseram a eles que tinham um dia para deixar o país. Essas pessoas perdem o país de novo e ficam num limbo completo. E ainda tem mais uma coisa. Aquilo que eu já mencionei, que desse Butão feliz e verde, as pessoas simplesmente vão embora. Os instruídos, jovens e ambiciosos, justamente os que um país pequeno assim mais precisa, fazem as malas e voam embora. O próprio primeiro-ministro do Butão, perguntado sobre essa imigração por uma jornalista americana, respondeu que é uma crise que ameaça a existência do país deles. Voltemos a Guelepu. A cidade que quer ser o oposto de Dubai precisa achar dinheiro para a obra. Vamos começar por isso. O Butão tem mais de 11 mil bitcoins. Quando o rei anunciou os planos para a cidade, no fim de 2025, era uma reserva que valia quase $1 bilhão. Mas de onde foi que eles tiraram isso? Mineraram com o excedente de energia dos seus rios de montanha? Admitam que isso é curioso. Uma cidade em torno da meditação e da espiritualidade, financiada com Bitcoin, e isso é só o começo. Porque Guelepu não é uma cidade comum do Butão, é uma zona à parte com lei própria. E essa lei, o Butão simplesmente pegou emprestada. 18 leis tiradas de Singapura, 10 regulações financeiras de Abu Dhabi, além de 0% de imposto sobre dividendos e ganhos de capital e um órgão à parte para fiscalizar as criptomoedas. Em maio deste ano, o Butão e Singapura assinaram um acordo tributário sob medida para Guelepu. Antes, a cidade tentava atrair os primeiros investidores. Anunciou um plano de juntar $100 milhões através de algo que chamou de título para a construção da nação. Só que, quando os jornalistas insistiam, os funcionários falavam com cautela e meio que davam para trás. Ainda assim, passo a passo, a cidade da atenção plena vira um centro financeiro eficiente. E reparem nisto, o país que ergue a cidade oposta a Dubai a constrói com o mesmíssimo conjunto de ferramentas. Em janeiro de 2025, no palco de Davos, entre os mais ricos do mundo, aparece o primeiro-ministro do Butão, que vende aos investidores um projeto avaliado, extraoficialmente, em $100 bilhões, ou seja, umas 30 vezes o PIB anual do país dele. E aqui preciso fazer uma digressão, porque me vem uma comparação. Guelepu não é a única cidade do futuro sendo projetada do zero. Na Arábia Saudita está surgindo The Line, uma cidade futurista no deserto, 170 quilômetros, de uma parede espelhada para milhões de pessoas. Aliás, a mesma empresa dinamarquesa que projeta Guelepu participou desse projeto também. Em setembro do ano passado, a obra de The Line foi interrompida. Dos 170 quilômetros anunciados, saíram 2,5. A meta, que era receber 1,5 milhão de moradores até 2030, virou 300 mil. Surge então a pergunta se Guelepu não vai acabar do mesmo jeito. Tem quem diga que ele é o oposto de The Line, que é megalomania numa escala gigantesca.
A cidade da atenção plena deve se fundir com a paisagem, mas o risco de essa grande visão ficar só em visão é bem real. E o que dizem os butaneses? Nas discussões sobre Gelepu, volta uma frase: a felicidade interna bruta sai aos poucos da agenda e o Estado vira para o modelo de Singapura, ou seja, a filosofia oposta a tudo até aqui. Singapura, em meio século, alcançou um dos maiores níveis de vida do mundo, mas o construiu sobre eficiência dura. Um Estado forte, um só partido no poder há 60 anos, impostos baixos, portas abertas para o negócio e pouco espaço para questionar quem manda. Ali não se mede felicidade nenhuma, se mede crescimento. E agora, o mais fácil seria dizer que isso com certeza é mais uma enganação, uma tentativa de arrancar dinheiro. Mas eu não acho isso. Não sabemos se esse projeto vai sair do papel, mas, para mim, só o Butão tentar uma cidade moderna em torno de algo além de luxo e arranha-céus já merece atenção. A gente está totalmente presa na armadilha do conforto. Tem loja em cada esquina, carros e comida entregue bem na porta, mas dá uma preguiça de sair para caminhar no meio de todo esse concreto que a gente mesmo levantou. A gente se sente sozinho e vai desaprendendo até de olhar para um estranho e dizer, com um sorriso, bom dia. Deixem nos comentários o que vocês acham de um projeto de cidade como Guelepu. Vocês morariam num lugar assim? Fiquem bem e até a próxima!